Pode? Com certeza. Eu quero dizer uma coisa assim, ó. No próprio Ministério Público existem muitos simpatizantes do MST. Nos juízes também existem. E também existem pessoas que têm medo. Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que tem pessoas que têm medo de ameaças. Nós temos juízes que foram ameaçados, lá em Carazinho principalmente. Os juízes são casados, juízas têm filhos, têm filhas em escola, e eles sofrem ameaças por telefone, etc. Então, existe uma ameaça velada. E as pessoas, isso é uma exposição, isso é assumir uma posição de um certo risco. E o senhor está sendo ameaçado, procurador? O senhor já foi ameaçado? Não, eu por enquanto não, mas eu não tenho nenhum medo. Eu já estou com 52 anos de idade, né, e eu não tenho receio de nada. Apenas inclusive de ninguém. Né? Então, não é porque eu estou com guarda armada, estou com colete. Eu acredito que a questão não chega neste nível. Por que não chega nesse nível? Se houver, ela será uma ameaça velada de intimidação. Eu não acredito, o movimento não chegou neste ponto ainda, né, de partir para uma ação desse tipo de violência. Mas a intimidação, ela existe e ela é sutil. E a gente percebe, assim, há um receio de enfrentar um problema, porque ele é um problema de gravidade nacional, ele é um problema que envolve muitas correntes de pensamento, porque ele atinge todas as esquerdas. E eu não estou aqui num manifesto ideológico, que eu não tenho nenhuma ideologia. Tá? A minha posição aqui é claríssima, ela decorre do artigo 127 da Constituição Federal, que atribui ao Ministério Público o dever de garantir o Estado Democrático de Direito. E esta é a primeira ação do Ministério Público na história do país, desde que ele foi redemocratizado, que está fundada no resguardo do Estado Democrático de Direito, porque as ações que o movimento vem executando no país de depredação articulada, eu acho que isso todos nós podemos constatar nas semanas que antecederam, houve um quebra-quebra no país inteiro, invasão de empresas privadas, invasão de prédios públicos, com atos de vandalismo, com saques e tudo organizado. Então, a questão fica assim, ó, essa atitude do movimento, ela está se tornando uma atitude assim, que está avançando num estágio das chamadas formações de guerrilha, que são o estágio da sabotagem. Procurador, diga, pois não. Uma das coisas que incomodou bastante os integrantes do MST é o fato do senhor ter determinado aos dois promotores as investigações sobre o MST por 2 meses de forma sigilosa. Chegaram a haver comparações no sentido da ditadura militar, ou seja, de articulação secreta de investigação dos movimentos sociais. Não. Por que o senhor procedeu dessa forma, impedindo o segredo? Isso é uma tática de quem está no outro lado, que isso não existe. Eu não tenho esse poder de decretar o sigilo sobre um documento. Isso é que nem uma investigação criminal, o processo corre em aberto, ele não é público, mas se um integrante chegar, se eu estou apresentando um requerimento, eu quero cópia, será fornecido, porque ele é um expediente que tem um número. Se a pessoa chegar lá e quiser, olha, eu quero uma cópia desse documento, será fornecido, se ele justificar o interesse dele. Isso é uma invenção de quem está querendo sabotar a posição do Ministério Público. O documento não tem o rótulo de sigiloso, muito menos de secreto. Né? A investigação foi realizada realmente por esses dois promotores e a sessão do Conselho foi realizada. A ata dessa sessão do Conselho estava na mão do MST há mais de mês. Estava na mão deles. E como que foi conseguida? Provavelmente como nas situações anteriores, não era sigiloso o expediente, alguém deve ter ligado para lá e pedido uma cópia, e foi fornecido. E esse documento estava na mão de alguns jornalistas, e já estava na mão do próprio MST, e vários jornalistas, inclusive, foram pressionar os promotores, e por que tu não entraste ainda com a ação, porque nós já temos aqui a ata. Então, o argumento de que isso se tratava de um documento sigiloso não corresponde à verdade. Se nós examinarmos todos os documentos, são 12 volumes de documentos, não existe em um lugar uma marca, em alguma determinação de que se tratava de uma investigação secreta ou sigilosa. Na ata foi manifestado que o MST foi qualificado como movimento esquerdista e anticapitalista. Isso não é uma ligação ideológica perigosa? Não, eu não tenho a inicial aqui,
mas isso eu já rebati num outro programa de televisão, quando eu estava com o deputado Raul Ponte e o advogado Dr. Jacques. Foi a primeira coisa que ele atacou. Tudo o que está na ação, na petição inicial que os colegas fizeram, são 144 laudas da petição inicial, tudo o que está ali, nada foi inventado, tudo são transcrições de pensadores, de filósofos e de sociólogos. E aquela expressão de movimento esquerdista foi para explicar para o juiz que examinou essa ação lá de Carazinho, como surgiu o MST no país, qual é a origem dele há tantos anos atrás. Então, a citação que começa na folha 5 diz assim, que conforme o sociólogo Zander Navarro, que foi integrante e simpatizante do MST e hoje continua tendo simpatia pelo MST, embora não seja mais um integrante, o Zander Navarro, que é uma autoridade respeitada, né, no país inteiro, pela pesquisa, a vida dele foi dedicada ao MST. Investigar e estudar o movimento, tá? Não investigar no sentido de estudo científico. E esse Zander Navarro é que faz essa afirmação de que se tratava de um movimento de esquerda. A petição do Ministério Público não tem conteúdo ideológico. Isso foi atribuído pelos movimentos que se sentiram atingidos, né, principalmente pelo MST. Eles atribuíram à petição um caráter ideológico, o que é uma farsa. Quem for ler a petição inicial, e eu acho que eu vou torná-la pública e colocando no site do Ministério Público para que seja acessado pela população, que possa ler o que está escrito ali, isso não é sigiloso. Essa questão da mudança no movimento, a mudança das táticas do movimento, que você identifica, ela está descrita... Elas estão representadas por fotografias. Nós temos fotografias que elas se explicam por si só. Atos de sabotagem, como destruição de tratores, incendiar residências, colocar ferros, barras de ferro, amarrar em espigas de milho, quando a colheitadeira vem, destrói a colheitadeira, isso não... são atos de sabotagem. Sim, mas... E eu vou dizer mais, doutor, a questão que aconteceu, que para mim foi a mais emblemática, foi em janeiro, que numa fazenda, 8 homens encapuzados e fortemente armados invadiram e dominaram os funcionários da fazenda e mantiveram sob sequestro, inclusive os proprietários da fazenda, até que viesse a massa de pessoas do movimento, que eram em torno de 700, que tomaram a fazenda. E assim que eles tomaram a fazenda, essas pessoas se retiraram. Então, essas técnicas, elas identificam nitidamente uma ação de violência. Sim, mas até que ponto se configura uma coisa generalizada pelo movimento ou até que coisa... Não, mas nós podemos observar... O movimento, assim, falando, né, parece que é uma coisa só. É uma coisa, assim, vamos dizer, única? Ou tem, vamos dizer, facções, tem realmente quem quer essas coisas violentas, ações violentas, outros que não, que estão mesmo ali pela questão mesmo da terra? O Rio Grande do Sul tem vários acampamentos. Mais de 17 acampamentos. Existem muitos acampamentos que não são filiados ao MST. Eles estão ali esperando e lutando pela terra, pacificamente. Eles nem aparecem na mídia. Por quê? Porque eles não criam nada de impacto. Né? Então, os acampamentos que são filiados ao MST, lá dentro existem pessoas que efetivamente querem o seu pedaço de terra para trabalhar e produzir. Existem aqueles que dominam os outros, existem os que querem dominar e existem vagabundos. Então, é uma mistura, é um grupo heterogêneo, mas o grupo todo, ele é objeto de manobra, massa de manobra. Então, nós observamos que agora que a Brigada Militar começou a identificar os seus componentes, e isso se deve ao Coronel Mendes, foi a partir dele que os integrantes começaram a ser identificados, e sem nenhuma violência. Esse negócio de dizer que a Brigada Militar está batendo em pobre, em sem terra, isso é uma farsa. A Brigada está reagindo à agressão que ela sofre. Eu tenho que